Olá, meus amigos. Vamos para mais uma aula, do nosso curso sobre o livro A Questão Espiritual dos Animais. Hoje vai ser uma aula muito divertida, viu? Eu, pelo menos, acho, porque eu gosto muito dessa questão da anatomia do encéfalo que nós vamos ver hoje. Eu espero que vocês também gostem, porque eu vou falar da interação cérebro-mente, então é importante a gente conhecer algumas coisas a respeito do cérebro dos animais, não é isso? Então, nós vamos lá. Vamos para o próximo slide. Então é assim, olha, eu fiz um estudo nesse meu livro aqui que se chama A Alma dos Animais, sobre a estrutura e arquitetura do encéfalo no processo evolutivo, porque eu tinha interesse em saber se o encéfalo dos animais, o cérebro dos animais, era diferente da anatomia do cérebro humano. Sabe o que eu descobri? Como outros autores também o fizeram, eu descobri uma identidade de organização anatômica e funcional entre o sistema nervoso dos animais e o sistema nervoso dos seres humanos, né? Aqui eu estou focalizando, nessas duas imagens, o sistema nervoso central dos animais, do cão, e o sistema nervoso do ser humano. O sistema nervoso central ele é composto de medula e de encéfalo, né? No caso do humano, medula espinal e encéfalo. As diferenças, vocês estão percebendo, são de natureza quantitativa e não qualitativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o modelo de estrutura e de arquitetura do encéfalo humano, ele é herdado do modelo de estrutura e arquitetura do encéfalo dos animais, ou seja, o modelo é exatamente o mesmo. O que varia de uma coisa para outra, de uma espécie para outro animal, e também em relação ao ser humano, é a quantidade de neurônios, a complexidade das circuitarias neuronais, mas o modelo básico é exatamente o mesmo, né? Olha que coisa bonita. Então, a gente pegando a exemplo várias espécies animais, a gente vai percebendo que esse encéfalo ele vai se avolumando, né? Ele vai ficando maior, existe uma representatividade maior em relação ao corpo do animal, não é? E depois, então, em relação ao ser humano, ele fica muito maior ainda, ou seja, as diferenças são de natureza de quantidade e não de modelo. Nós podemos dizer, como nós vimos no slide anterior, eu vou voltar ao slide, olha, vocês estão percebendo então, né? Vai aumentando, aumentando. E o que está aumentando? Estão aumentando as porções da frente. Em todo o processo evolutivo, então, nós podemos dizer que existe um vetor, ou seja, uma força resultante de outras, e esse vetor é direcionado de baixo para cima e de trás para frente, de tal maneira que no sistema nervoso central, as porções que são mais antigas, elas são colocadas mais para trás, são mais primitivas e evolutivamente são mais antigas. Enquanto as porções colocadas mais para frente e para cima, elas são mais recentes do ponto de vista evolutivo e elas estão relacionadas a funções mais nobres, né? A gente diz, portanto, que está existindo uma frontalização do sistema nervoso central, ou seja, estão sendo acrescentadas estruturas no polo frontal. Vamos ver alguns detalhes da anatomia do encéfalo dos animais. Então, vocês estão vendo aqui o encéfalo de um cão sendo visto pela face lateral esquerda. Nós estamos vendo o hemisfério esquerdo do cérebro. Então, algumas regiões são chamadas de lobos. São 4 em cada hemisfério. O lobo frontal, na região da testa, o lobo parietal, lá em cima da cabeça, o lobo occipital, na parte de trás, próximo ao cerebelo, e o lobo temporal, acima das orelhas, ou relacionado à posição das orelhas, né? Bom, o Calderaro, que é o mentor que acompanha André Luiz no livro No Mundo Maior, especialmente nos capítulos 3 e 4, e eu chamo a atenção que a primeira edição desse livro é de 1947. Olha o que Calderaro diz sobre o papel do cérebro. O cérebro é o órgão sagrado,
de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, Calderaro está dizendo, já em 1947, o que a neurociência diz hoje, né? Que o modelo de construção do cérebro humano é o mesmo modelo de construção do cérebro dos animais, ou seja, existe um contínuo no processo evolutivo. Bom, continuando o nosso estudo. Nesse livro, No Mundo Maior, que eu acabo de citar, que é de André Luiz, especialmente nos capítulos 3 e 4, Calderaro diz que o nosso cérebro, assim como o cérebro dos animais, é formado por 3 partes. A primeira parte ele chama de cérebro inicial, é a parte mais antiga, colocada mais para trás. A segunda parte é a zona intermédia, formada por toda a extensão do córtex cerebral, menos a região frontal, que corresponde à terceira parte. E Calderaro ainda diz assim, cada uma dessas regiões, o cérebro inicial, a zona intermediária e os lobos frontais, correspondem cada uma a um dos andares da casa mental do indivíduo, né? Ele fala especificamente ao cérebro humano, mas também nas considerações que ele faz, isso se estende em relação aos animais, uma vez que o cérebro dos animais tem a mesma organização arquitetural que o cérebro humano. Com base nisso, eu, juntamente com 2 queridos amigos, o Dr. Décio Iandoli Júnior e o Dr. Sérgio Lopes, nós editamos esse livro, O Cérebro Triuno, a serviço do espírito. Então, quem tiver interesse pode ver como é que essas 3 regiões, o cérebro inicial, a zona intermediária e os lobos frontais, trabalham a serviço do espírito, tanto em relação ao ser humano quanto em relação aos animais. Nós podemos fazer essa mesma análise. Bom, vamos conhecer um pouco do cérebro inicial. O que tem de importante nessa porção mais profunda do cérebro dos animais e também do cérebro humano? Olha, essa região toda aqui de baixo, olha, vocês estão vendo embaixo do cerebelo, essa região que se continua da medula espinal é chamada de tronco encefálico. Olha lá aqui outra vez, tronco encefálico, olha. Então, esse tronco encefálico, ele é muito importante, ele tem muitas funções. Uma delas, que eu estou chamando a atenção aqui, é o fato dele conter um emaranhado de fibras nervosas e de pequenos conjuntos de corpos de neurônios. Isso é chamado de formação reticular, é uma rede multidimensional. Bem, dessa rede parte um conjunto de fibras que vão para o córtex cerebral, vocês estão vendo? Olha, passa pelo tálamo. O tálamo é uma secretária muito exigente, ela trabalha para o córtex cerebral, o patrão dele é o córtex cerebral. Não chega nada no córtex cerebral se não passa pelo tálamo. O tálamo, então, é uma secretária que faz a triagem de todos os estímulos que estão endereçados ao córtex cerebral. Para não dizer que são todos, menos os estímulos olfativos, que são mais antigos que o tálamo, do ponto de vista evolutivo, é que não passam por aí. Bom, o que faz esse conjunto de fibras? O tempo todo ele está estimulando o córtex cerebral. E por que isso acontece? Porque o córtex cerebral, no seu trabalho, e todo o cérebro, ele gasta uma quantidade enorme de energia do corpo físico. E, dando energia à toa, o córtex cerebral ele fica em stand-by, vamos dizer assim. Quando chega alguma informação que vem lá da medula ou de alguns nervos cranianos e vai subir para o córtex, a formação reticular já avisa: córtex, acorda que vem vindo serviço aí. Então o córtex fica em alerta. Isso é tão importante, essa função do tronco encefálico, feita por esse sistema de fibras que é chamado de SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, que faz algumas décadas o conceito legal de morte em medicina legal, ele acabou ficando acoplado ao estado de saúde do tronco encefálico. Porque se o tronco estiver lesado irreversivelmente, mesmo o córtex cerebral estando intacto, a morte cerebral é detectada, porque não tem mais quem estimule o córtex para ele acordar e fazer as suas tarefas, né?
Então, em medicina legal, o conceito de morte encefálica está relacionado intimamente à integridade anatômica e funcional do tronco encefálico. Outra formação do cérebro inicial é o sistema límbico. Está vendo esse mundo de estruturas aqui, bem lá no fundo de cada um dos hemisférios cerebrais? É chamado de sistema límbico. O sistema límbico tem a principal função de trabalhar com a exteriorização de comportamentos acompanhados de emoções. Então, aí vocês já estão conhecendo duas grandes funções do chamado cérebro inicial, segundo a proposta de Calderaro. A zona intermédia, ela contempla todas as regiões corticais especializadas, olha, em receber estímulos. Aqui nós temos, olha, o córtex olfativo, o córtex gustativo, a área motora, a área somestésica. Essa palavra é formada por duas outras, olha, soma, que é corpo, e estesia, que é sensibilidade. Então, os estímulos gerais que procedem do corpo, que são dor, temperatura, tato, pressão e propriocepção, que são os estímulos vindos de estruturas do aparelho locomotor, chegam nessa área aqui chamada somestésica. Não é? Aqui temos a área auditiva, a vestibular, que trabalha com sensibilidade de equilíbrio, e a área visual. Todas essas áreas do córtex cerebral contemplam a chamada região intermediária ou zona intermediária, segundo Calderaro. E, finalmente, os lobos frontais representam aqui a porção mais anterior do córtex cerebral. Mas não é todo o lobo frontal, é a parte mais anterior do lobo frontal, chamada de área pré-frontal. Essa área pré-frontal, ela trabalha com funções cognitivas, funções intelectivas, racionais, que são o quê? Associação de ideias, exercício do livre-arbítrio através das escolhas, planejamento de ações futuras, aquela coisa de cair a ficha, tudo isso é trabalho do terceiro andar da casa mental e, portanto, também da área pré-frontal. Uma coisa que nós estranhamos ao redigir aquele livro Cérebro Triuno, Serviço do Espírito, foi que Calderaro não mencionou essa outra área aqui do córtex cerebral, que é a porção mais superior do lobo frontal, chamada por alguns autores de encruzilhada POT, parieto occipito temporal, porque ela fica nessa encruzilhada, né? Ela também é um córtex muito diferenciado, como é o córtex da área pré-frontal, mas enquanto a área pré-frontal trabalha com funções cognitivas, a encruzilhada POT trabalha com o quê? Noção espacial, esquema corporal, a gente tem noção de cada parte do nosso corpo, os animais também, e trabalha ainda com linguagem simbólica, né? É uma área também muito diferenciada. E a gente estranhou por que o Calderaro não fez referência a ela. Bom, vamos continuar mais um pouquinho. Quando a gente fala em interação cérebro-mente, a gente está considerando assim, que no cérebro dos animais e do ser humano existem algumas estruturas, né, que jogam os estímulos para a mente e a mente depois joga os estímulos para o cérebro. Não são todas as estruturas que fazem esse papel. Algumas que são chamadas de transdutores cerebrais. Quem fala nos transdutores cerebrais é esse autor que eu estou citando, olha, professor Raimundo Mano Vieira. Ele era professor lá da antiga Escola Paulista de Medicina, né? Hoje chamada de Unifesp. Na tese do professor Vieira, chamada A Mente Humana, uma aproximação filosófica no seu conhecimento, ele diz dos transdutores cerebrais que ele considera que sejam três. O tronco cerebral, também chamado de tronco encefálico, é aquele que eu mostrei que tem a formação reticular, de onde parte o SARA, embaixo do cerebelo. O sistema límbico, que eu também já mostrei para vocês, trabalha com emoções, e a área pré-frontal, né? O lobo frontal, particularmente na área pré-frontal. Então, estruturas cerebrais que teriam esse papel de fazer uma portinha se abrir para a mente e outra portinha se abrir da mente para o cérebro, seriam, vou repetir, o tronco encefálico ou cerebral,
o sistema límbico e a área pré-frontal, né? Então, essas estruturas é que fariam essa transdução de estímulos que estão no cérebro para a mente e estímulos que estão da mente, como é o caso da vontade, para o cérebro, né? São estruturas. Bom, vamos esquentar mais um pouquinho os nossos miolos. Eu preciso contar para vocês que algumas estruturas, elas vieram algumas estruturas não, todas as estruturas do encéfalo, tanto do ser humano quanto dos animais, vieram de um processo de evolução desde o embriãozinho e foi desenvolvendo até formar o indivíduo na sua totalidade. 3 vesículas primeiro, era um tubo chamado tubo neural, ele se expandiu em 3 vesículas. Olha, a primeira chamada de prosencéfalo, a segunda mesencéfalo e a terceira aqui em verde rombencéfalo. A segunda vesícula, que é o mesencéfalo, continua indivisível, tá vendo? Ela vem, fica lá mesmo e depois, no modelo final, ela faz parte da porção mais anterior do tronco encefálico, mesencéfalo. Mas a primeira vesícula, que é o prosencéfalo, o que ele fez? Se dividiu em 2. Olha, uma ficou mais ou menos onde estava e a outra se expandiu mais para frente. A que ficou onde o prosencéfalo estava é chamado de diencéfalo. Corresponde ao tálamo, aquela região que eu já mostrei para vocês. E a que ficou mais para frente, corresponde aos hemisférios cerebrais, é o telencéfalo. Tá vendo? No modelo final, olha aqui, a região do tálamo, ou dos tálamos, né? E a região dos hemisférios cerebrais, correspondente, então, ao telencéfalo. Então, vou repetir. Prosencéfalo vai dar 2 outras vesículas. O diencéfalo, que resulta nos tálamos, e o telencéfalo, que corresponde aos 2 hemisférios cerebrais. O mesencéfalo, que está aqui em vermelho, continua indivisível, vai representar a porção mais anterior do tronco encefálico. E depois, a terceira vesícula, que é o rombencéfalo, também vai se dividir. A vesícula que fica mais próxima do mesencéfalo mais próxima do mesencéfalo, ela vai se chamar metencéfalo. Eu esqueci de pôr aqui, olha, corresponde à ponte cerebelo, metencéfalo. E a porção que vai se limitar com a medula espinal é o mielencéfalo, né? Também chamado de bulbo ou medula oblonga. Vou repetir, então. O rombencéfalo vai resultar em 2 vesículas. O metencéfalo, que vai dar origem à ponte, que é a parte mediana do tronco encefálico e cerebelo, e o mielencéfalo, que vai dar origem ao bulbo, também chamado de medula oblonga. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Não é para encher a cabeça de ninguém, não. É porque, por exemplo, quem vai ler Evolução em 2 Mundos de André Luiz, ele vai referenciar esses termos. Aí a pessoa pode dizer, mas de onde que André Luiz tirou isso, né? Então, aqui está aqui na nossa aula e vocês já vão saber do que se trata, tá vendo? Vamos para frente. Bom, será que cérebro e encéfalo são a mesma coisa? Eu também preciso dizer para vocês que, de modo geral, a gente usa os 2 termos como se fossem sinônimos, mas não são, viu? Então é assim, olha, tudo que está na cavidade craniana, tudo isso aqui é chamado de encéfalo. Agora, o encéfalo tem 3 partes. O tronco encefálico, o cérebro, que é essa parte aqui da frente, e o cerebelo. O cérebro é formado por o quê? Pelo conjunto dos tálamos, que veio do diencéfalo, e pelos hemisférios cerebrais, que corresponde ao telencéfalo. Tá vendo? Então, vamos repetir. O encéfalo, ele é formado por 3 partes, tronco encefálico, cérebro e cerebelo. O cérebro é formado pelo diencéfalo e pelo telencéfalo. E o tronco encefálico é formado por 3 partes, bulbo, ponte e mielencéfalo, tá bom? Mas, de modo geral,
a gente vai falando assim, como cérebro e encéfalo, como se fossem termos sinônimos, né? Mas às vezes a gente precisa especificar que fala só do encéfalo ou fala especificamente do cérebro. Bom, mas agora eu proponho para vocês uma coisa lúdica, uma brincadeira. Olha, vocês estão vendo essa peça? Ela representa a parte mais básica, mais profunda do encéfalo. Corresponde ao que Calderaro chama de cérebro inicial. Eu tirei aquelas partes de cima, a parte assim de cima dos dois hemisférios cerebrais, tirei cerebelo, não é? E fiquei então com uma visão dorsal da parte mais profunda do cérebro inicial. Vamos ver o que tem aí, olha. Temos aí, olha, núcleos da base, que são volumosas massas de substância cinzenta. Depois eu vou dizer para que serve. O tálamo é um grande V, estão vendo aqui, olha? É um grande V. A glândula pineal, o mesencéfalo, lembra dele que veio de uma vesícula que não se dividiu? Depois, o tronco encefálico. A parte dorsal do tronco encefálico forma uma cavidade, que é o quarto ventrículo. Aqui tem 3 conjuntos de fibras, que são os pedúnculos, que ligam o tronco encefálico ao cerebelo. Eu tirei o cerebelo daí. Então, aqui nós identificamos, olha, a parte mais de trás, que é o bulbo, a parte central, a ponte, e a parte mais da frente do tronco encefálico, que é o mesencéfalo. Vou repetir. O tronco encefálico é formado pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. Em cima do tronco encefálico, o que tem? Tem o cerebelo, né? Em cima aqui dessa parte toda, tem outras porções. Então, vamos fazer uma brincadeira? Eu proponho para vocês o seguinte, olha, vamos para o próximo slide. Olha o que eu fiz. Eu fiz uma modelagem. Então, eu peguei aquela massinha que criança brinca, ou vocês podem pegar argila também, de uma cor só, né? E quem tiver um pouquinho de habilidade motora, pode fazer isso. Eu digo isso porque às vezes os meus alunos lá na classe, eles falavam, professor, eu não tenho jeito para isso. Eu falei, pega um colega que ajuda, né? Então vocês podem fazer em 2 ou 3, um tem mais habilidade, outro tem menos. Mas olha, então a gente faz o tronco encefálico, faz o quarto ventrículo, os 3 pedúnculos que ligam o tronco encefálico ao cerebelo, o mesencéfalo, a glândula pineal, o tálamo, e aqui eu pus um dos núcleos da base, que é o chamado núcleo caudado. E aqui uma parte bem lá embaixo dos hemisférios cerebrais. Agora, passo a passo, nós vamos colocando por cima desse modelo outras estruturas. Vamos lá? Então, próximo slide. O que eu coloquei aqui? Olha, eu coloquei... Aqui eu não coloquei nada, eu estou só explicando para vocês do que se trata. Então, vamos lá. Qual é a função de cada uma dessas estruturas? Núcleo caudado, ele tem uma função motora junto com alguns outros núcleos. Então, quando o indivíduo vai fazer alguma coisa, a função motora é desencadeada, esse núcleo participa também desse evento. O tálamo, que é aqui em verde, olha, o tálamo, ele representa, como eu já disse para vocês, a secretária bilíngue, trilíngue do tálamo. Desculpa, o tálamo representa a secretária do córtex cerebral. E eu já posso dizer para vocês que nesse livro, no Mundo Maior, Calderaro diz que o espírito exerce a sua governança no cérebro através do tálamo. Olha que coisa bonita, né? Glândula pineal, essa aqui, olha, pequenininha. Ela tem a ver com sexualidade e também, segundo André Luiz, representa o portal da mediunidade. Ela é que dá acesso aos estímulos do plano espiritual em relação ao cérebro. Depois, o quarto ventrículo. O assoalho do quarto ventrículo é chamado de fossa romboide. E também, André Luiz, ele refere a ligação do espírito com o assoalho do quarto ventrículo. Então, esse cérebro inicial, tá vendo? Olha, assoalho do quarto ventrículo, glândula pineal e tálamo,
são estruturas com as quais o espírito se liga, tanto o espírito humano quanto o princípio inteligente dos animais, viu? Então, eu já falei para vocês as funções dessas estruturas, né? Vamos para o próximo slide. Então, eu vou passar aqui, nesse próximo slide, eu vou passar para vocês. Pablo não está indo aqui, não está indo para frente. Agora foi. Então, eu vou passar para vocês aqui no próximo slide uma outra figura e eu estou colocando algumas outras estruturas sobre aquela inicial. O que eu coloquei aqui? Olha, eu coloquei duas bolinhas vermelhas aqui, olha, representando o quê? A amígdala. A amígdala é uma das estruturas do sistema límbico, vocês se lembram? Aquele conjunto de estruturas que trabalham com emoções, com comportamentos acompanhados de emoções. A amígdala é o portal de entrada dos estímulos que vão gerar emoções nos indivíduos. Então, ela fica bem aqui nesse lugarzinho. Bem na ponta dessa estrutura amarelada que eu coloquei aqui, parece um chifre de carneiro. O que é isso aqui? É o hipocampo. O hipocampo é um córtex, é uma lâmina de córtex, que é uma estrutura formada por corpos de neurônios, só que ela foi empurrada lá para baixo, então ela se enrolou sobre ela mesma, olha, ela se enrolou sobre ela mesma, ficou sendo um cartucho, e ainda adquiriu a forma de um chifre de carneiro. O que ela faz, essa estrutura chamada hipocampo? Retenção de memória, principalmente de memória recente, viu? O que mais que eu coloquei aqui? Eu coloquei aqui um fiozinho de lã, representando dos dois lados o plexo corióideo. O plexo corióideo, nessa região, e também um que se forma aqui na região do quarto ventrículo, ele faz a produção de líquor, que é aquele líquido semelhante à linfa, né, que é produzida lá dentro das cavidades do encéfalo. Então, aí estão mais algumas estruturas. Vamos para o próximo, vou colocar mais estruturas aí em cima. Olha, o que eu coloquei agora? Um conjunto de fibras nervosas de direção transversal, que ligam porções correspondentes do córtex dos dois hemisférios cerebrais. Então, por exemplo, aqui se nós temos o córtex auditivo, chegou algum estímulo aqui, passa imediatamente para o outro lado. Algum estímulo tátil, de dor, de pressão, que chega de um lado, passa imediatamente para o outro lado. Então, é um conjunto de fibras de direção transversal que liga automaticamente áreas corticais, áreas do córtex cerebral dos dois hemisférios cerebrais. Eu representei, eu pus uma cartolina assim, ó, tá vendo? E pus aí por cima. Bom, vamos ver o que mais que dá para pôr em cima. O córtex dos dois hemisférios cerebrais. Tá vendo? Olha, enquanto o corpo caloso que está lá embaixo, ele é uma estrutura única que une os dois hemisférios cerebrais, o córtex de um hemisfério é separado do córtex do outro hemisfério cerebral. Vocês estão vendo? Então, lá no fundo, nesse espaço, eu vejo lá uma parte do corpo caloso, vejo a glândula pineal, vejo um pouquinho lá do mesencéfalo, tá vendo? O que falta colocar aqui, pessoal? Falta mais uma coisa. Aqui não tem os pedúnculos cerebelares, que unem o quê? O tronco encefálico com o cerebelo. Vamos pôr o cerebelo aí. Então, olha, pronto, pus o cerebelo lá em cima. O cerebelo é formado por 3 partes evolutivamente falando. A parte mais antiga diz respeito a equilíbrio, a segunda parte diz respeito a postura e coordenação, postura, e depois a terceira parte diz respeito à coordenação de movimentos, particularmente aqueles movimentos mais refinados, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Olha, eu que modelei isso aqui e fiz, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui antes de cair tudo, olha. Tá vendo? Olha, eu coloquei aqui essas pecinhas que eu fiz para fotografar, para mostrar para os meus alunos, estão mostrando agora aqui para vocês. Em cima disso, então, a gente vai colocando essas outras partes que eu referi para vocês, tá bom? Vocês gostaram aí dessa brincadeira lúdica? Depois, quem fizer isso, pode colocar numa caixa de sapato, numa caixinha aí,
E assim você pode montar e desmontar, com isso você vai tendo memória das diferentes estruturas cerebrais quanto à sua localização espacial, né? Então, quando a gente falar de tálamo, você vai saber onde está. Quando eu falar de pineal, você vai saber onde está. Quando eu falar de mesencéfalo, de pedúnculos cerebrais, cerebelo, então a gente tem noção de onde esteja, né? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, viu? Quem não tiver habilidade para fazer essa modelagem, não se preocupe. Quando precisar rever esses conceitos, vem aqui nessa aula e vê tudo de novo, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula.